Alô, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, essa aula é uma aula muito peculiar, né? Uma aula que a priori a gente não vai trabalhar com conteúdos, é uma aula de transição entre o segundo trimestre, que está acabando agora, quando vocês fizerem as avaliações, né? A A6, e o próximo trimestre, o último, que é o terceiro trimestre. Então, essa aula de transição e nós fizemos agora, estamos fazendo agora, porque já tivemos uma aula de revisão, a última aula foi uma aula de revisão com vistas à A6 e a segunda aula dessa semana, antecedendo a prova, nós faremos uma espécie de simulado, trabalharemos com algumas questões, 7 questões no formato da prova e vamos resgatar os conteúdos da prova que vão cair na prova a partir da análise e da resolução dessas questões, beleza? Então essa vai ser a dinâmica das aulas dessa semana e a equipe de geografia decidiu então já nessa aula de hoje, da segunda-feira, postar para vocês o planejamento do terceiro trimestre, do plano de avaliações, especialmente da primeira avaliação, que vai ser a A7. E por que que nós estamos nos antecedendo? Porque o volume de conteúdos do terceiro trimestre é bastante intenso e também porque nós teremos, por orientação das coordenações da própria DEPA, nós teremos um trabalho. Então nós resolvemos divulgar logo agora para que vocês possam se organizar e que não fique o trabalho atropelado, inclusive por conta de eventuais trabalhos de outras disciplinas também para a mesma A7, tá certo? Eu queria que vocês ficassem muito atentos e atentas à aula de hoje, façam suas anotações, ouçam e se tiver alguma dúvida, participem agora ao vivo no chat para tirar quaisquer dúvidas sobre o que eu vou colocar aqui. Olha só, então a aula de hoje, 35, base comum, sequência didática. Essa daqui já é a sequência didática, a primeira sequência didática do próximo trimestre. Desigualdades, tensões e conflitos internacionais, tá bem? Então nós vamos fazer o planejamento para o trimestre e o planejamento também para o trabalho da A7. É o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Antes de passar para os slides, eu preciso mostrar para vocês, falar para vocês dos dois temas que vão nos ocupar, que vão ocupar nossas aulas, nossas avaliações ao longo desse terceiro trimestre. Então, o primeiro tema, que vai ocupar ali 1 mês e meio mais ou menos de aulas, é esse que está posto aqui: desigualdade, tensões e conflitos internacionais. Nós vamos passear pelo mundo, continente a continente, tratando dos principais focos de tensão, de conflito, né? Especialmente conflitos de ordem territorial, conflitos nacionalistas, ações separatistas. Nós já fizemos um pouco isso sobre a Europa, quando tratamos da União Europeia e das crises da União Europeia. Vamos até retomar aqueles conflitos e apontar outros mais, mas vamos passear também pelo mundo islâmico, né? Especialmente pelo mundo árabe, ali, Oriente, parte do Oriente Médio, norte da África. Vamos falar da guerra civil da Síria, vamos tratar dos conflitos no continente africano, dos diversos conflitos no continente africano. Trataremos também dos conflitos territoriais envolvendo países do Sudeste Asiático em relação à zona econômica exclusiva, né? O uso dos oceanos, conflitos territoriais por ilhas no Mar Amarelo, no Mar da China, ali entre Japão, China e outros países do Sudeste Asiático, né? Trabalharemos com conflitos na América, movimentos separatistas no Canadá, em Quebec, por exemplo, e mesmo aqui junto a nós, né, uma tensão por conta de territórios das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e como que isso de alguma forma respinga no Brasil. Ou seja, vai ser um assunto que vai nos ocupar com muitos temas instigantes. O pessoal que participa do Clube de Relações Internacionais vai poder ajudar bastante nesse diálogo, né?
E a nossa ideia, repito, é passar por todos os conhecimentos. Inclusive vamos falar do Tratado Antártida e dos pontos de tensão desse Tratado Antártida. No final das contas eu quero dizer isso para vocês. Vai ser uma primeira parte do trimestre que nós vamos tratar desses focos de tensão e vamos passear pelo mundo tentando entendê-lo na sua plenitude, nas relações que há entre esses conflitos e nas idiosincrasias, nas especificidades que há para cada um deles, tá bem? E o segundo assunto do trimestre vai ser, segundo a orientação da DEPA, inclusive, vai ser um olhar focal sobre o nosso território, sobre a nossa região, na escala do lugar. Você conhece o Distrito Federal, sabe das peculiaridades daqui, do ponto de vista da dinâmica do espaço natural, a organização do espaço político-administrativo. O Distrito Federal é muito diferente do restante do Brasil, né? Aqui nós temos cidades que não tem prefeito, como Taguatinga, Guará, Águas Claras, né? A gente vai ter que conversar sobre essas coisas e esse vai ser um tema, vai ser o segundo tema do nosso trimestre. Esses serão os dois grandes assuntos do trimestre, beleza? Isso dito, como que nós vamos organizar? Eu vou falar da primeira avaliação, eu não vou tratar aqui da A8 e da A9. Cada trimestre tem 3 avaliações, além das provas de recuperação, essas coisas, né? Eu vou tratar aqui, nessa orientação, do trabalho da A7. A A7 vai ser dividida em 2 instrumentos de avaliação. Um instrumento vai ser uma prova formal, que vai valer 50% da nota, tá bem? Quem está no presencial vai fazer lá, quem está no remoto vai fazer no remoto, uma prova formal, que vocês já estão habituados com esse assunto, que é desigualdade, tensões e conflitos internacionais. Os outros 50%, ou seja, 5 pontos da tua nota, vão derivar de um trabalho, um mapa mental, um trabalho em grupo que eu vou orientar cada um dos passos aqui agora. Então vamos lá, acompanhe com bastante atenção. Qual é a proposta do trabalho? Então vamos lá, proposta do trabalho para a composição da nota da A7, terceiro trimestre de Geografia do terceiro ano do ensino médio da base comum. Qual é a proposta? Essa avaliação A7 será dividida em 2 instrumentos, uma prova formal, objetiva, aí eu vou fazer a revisão dessa prova adiante, não vou falar as características dela, mas vai ser uma prova formal, valendo 5 pontos, e um trabalho em grupo, valendo 5 pontos também, né? A soma dos dois vai dar a tua nota da A7, a primeira nota do trimestre, que tem por finalidade permitir que os conteúdos apresentados e discutidos nas aulas presenciais e remotas, ou seja, esse conteúdo das tensões territoriais, que eles sejam desenvolvidos com protagonismo dos alunos e apresentados na forma de mapa mental. Professor, não sei o que é um mapa mental, vou explicar aqui agora, tá certo? De uma forma geral, como preâmbulo para minha explicação, o mapa mental é você conseguir trabalhar um determinado assunto através da composição de imagens, textos de forma direta em uma única página. É como se fosse um resumo posto num quadro, né? Qual é o tema motivador? O processo de ensino-aprendizagem se dará a partir da abordagem de tensões territoriais, conflitos, enfrentamentos ou guerras na escala local ou regional que tiveram algum evento efetivo de repercussão para além do local, né, supra-regional, nas últimas 5 décadas. Então, já recebemos uma pergunta, o aluno perguntou, pode colocar Primeira e Segunda Guerra Mundial? Não. Primeira e Segunda Guerra Mundial já estão mais recuados no tempo. Nós vamos tratar de conflitos territoriais que tiveram algum evento concreto da década de 70 do século XX para cá. Então você pode falar de vários conflitos no mundo árabe, Primavera Árabe, Guerra da Síria, a própria tensão entre Palestina, a tensão entre palestinos e judeus
começa antes. Pois é, mas esse ano já houve repercussão concreta, míssil sendo lançado de um lado para o outro. Pode falar das tensões no Afeganistão, conflito entre Paquistão e Índia, várias tensões territoriais na China, na região do Tibete, o conflito com Taiwan, não é? A gente poderia falar aqueles conflitos da Europa que eu já pontuei para vocês e outros mais. A Bélgica, por exemplo, tem um movimento separatista. No caso pode falar da Antártida, o Tratado Antártida e quais são os pontos de tensão, não é? É um acordo, é um enfrentamento no final das contas. Pode falar de questões da América, por exemplo, como eu falei agora há pouco, do Canadá, movimento separatista no Canadá. Tensões na fronteira entre México e Estados Unidos, é uma tensão territorial de qualquer forma, né? Então, esses são alguns exemplos possíveis, mas vocês vão ter a liberdade de pensar em outros e sugerir, como eu vou colocar aqui adiante. Então, olha só, preste atenção nesse cronograma que é um passo a passo. Eu vou explicar depois como que se faz o mapa mental e as características do mapa mental. Por enquanto, eu quero que você fique muito atenta e atento a esse cronograma. Então, primeiro, apresentar a proposta para os alunos. Estamos fazendo agora, na semana 29, de 9 a 13. Eu botei de 9 a 13 aqui porque, além dessa aula remota, que eu vou deixar disponível aqui no AVA, tem também os encontros presenciais e os professores do presencial também estão divulgando esse material para vocês. Formação de equipes, isso é importante, muito importante. Com 4 ou 5 alunos, serão aceitos grupos com componentes de turmas distintas. Como vocês que estão no presencial não estão separados, turma 1, 2, 3, 4, as turmas estão unidas em espaços comuns, então nós vamos aceitar grupos formados com alunos que venham de diferentes turmas, né? Vocês vão ter que fazer isso, formar esses grupos e nos informar na semana 30, de 16 a 20 de agosto. Isso é super importante, é uma coisa banal, mas tem que ser feito rapidamente. Não é para esperar, para fazer no último dia e contactar as pessoas que vocês... Todos os alunos terão que estar em grupos de 4 ou 5 alunos, sem exceção. Eu vou fazer sozinho. Não pode, não pode. A regra é equipes com 4 ou 5 alunos. Colocamos as duas formas para que nenhum aluno fique fora. Os grupos formados deverão apresentar exclusivamente no fórum específico do bloco. Então, nós já criamos um bloco que está aí na geografia do terceiro ano, chamado Mapa Mental para a 7. Nesse mapa mental tem um fórum. E o grupo formado vai ter que apresentar nesse fórum, não é, o seguinte: tema e foco, tema/foco de tensão escolhido. Então, por exemplo, eu escolhi trabalhar com o movimento separatista na Bélgica. Pronto, botei lá, movimento separatista na Bélgica. E você vai ter que apresentar quem são os componentes. Presta atenção aqui: nome de guerra. Vou até marcar aqui que vai ser bem importante. Vou pegar aqui o pincel. Então, olha só: nome de guerra, número e turma de cada um dos componentes, né? Então, Adriano, número tal, turma 301, 302, 303 e por aí vai. Um dos membros da equipe deverá ser indicado como responsável pela postagem em nome do grupo. Então, o que é que vocês vão ter que fazer nesse primeiro momento? Formar o grupo, e lá no fórum você vai indicar grupo, componentes tais, tais e tais. Esse componente vai ser o responsável pelas postagens do grupo, e o nosso tema será que você escolher. Tensões, movimento separatista na Bélgica, conflitos entre Irlanda conflitos na Irlanda do Norte, movimentos separatistas na Catalunha, sei lá, e por aí vai, não é?
Agora não esquece disso, nós vamos precisar que vocês indiquem um membro da equipe que será o responsável pelas postagens em nome do grupo. Tá claro, galera? Primeiro passo, vocês vão ter que fazer logo, forme o seu grupo e lá no fórum desse bloco aqui, mapa mental para A7, tem um bloco com esse nome, você vai entrar nesse bloco, abrir o fórum e postar. Equipe, 2 pontos, aí bota o nome dos componentes e marca o componente responsável pela postagem. Não esquece, nome de guerra, número e a turma, porque vocês podem ser de turmas diferentes. E também vão indicar o tema que vocês vão fazer, sobre o qual vocês vão trabalhar o mapa mental. Primeiro passo, mas é importantíssimo que vocês façam isso logo. Aqui está dizendo, presta atenção, que vocês deverão formar até 16 a 20 de agosto. Até não significa que você tem que fazer lá, você pode fazer já agora, hoje. Hoje você pode chegar e postar no fórum o teu grupo e o teu tema. E o aluno que vai ser o responsável pela postagem. Não tem que esperar para postar no dia 20 de agosto, que é o último dia. Não tem por que esperar. Posta logo isso, resolve logo, já forma o teu grupo, porque vocês também já vão amadurecendo a ideia. Até porque vocês devem ter trabalho de outras disciplinas. Então a nossa ideia aqui não é complicar a vida de vocês, ao contrário, é fazer com que vocês pensem junto conosco sobre o tema, sobre o assunto, conflitos, tensões territoriais, não é? Mas que façam um trabalho relativamente simples, tranquilo e simples, não é? Olha aqui, o ponto 4, entrega impreterivelmente até 30 de agosto. Então vocês terão cerca de um mês, 20 dias, né? Do dia 9, que a gente está fazendo divulgação, até o dia 30 de agosto para entregar um mapa mental em PDF. Vai ter que converter em PDF no mesmo fórum acima mencionado. Onde é que você vai botar o seu trabalho final? Vai postar como anexo no fórum, nesse fórum aqui. Anexando o arquivo com o título no seguinte formato. Então essa é outra coisa. Todos os títulos vão ter esse mesmo formato. Qual é o formato, professor? GEO A7 traço um nome que revele o teu tema de tensão. Barcelona, sei lá, Catalunha, Mundo Basco, Irlanda, Palestina, Síria, sei lá, África do Sul, Sudão do Sul, Somália, Nigéria, o tema do teu território que você vai analisar e a sequência apenas dos números dos componentes. Tá bem? Esse é um formato comum para o nome dos grupos na hora que você... O nome do teu mapa mental. O teu mapa mental de qualquer equipe vai ter esse mesmo nome. O que é que vai mudar? Vai mudar o tema, pode mudar. Algumas equipes podem trabalhar o mesmo tema, não é? Mas pode mudar o tema e certamente vai mudar o número dos componentes. Perfeito? Por enquanto tudo certinho. Então aqui, retomando, cronograma. Estamos apresentando a proposta. Vocês vão formar a equipe. Essas equipes formadas, vocês vão colocar nesse fórum do bloco, informar qual é a equipe e qual é o tema que vocês vão trabalhar. E quando forem formar a equipe, tem que indicar o responsável pela postagem dentro da equipe, para que não haja desculpa depois, eu deixei para tal pessoa postar e tal pessoa não postou. Tem que ter um responsável indicado pela equipe. E a entrega do mapa mental acontecerá até dia 30 de agosto, é uma segunda-feira, em PDF. Vai ter que converter o arquivo, você pode fazer no Word, por exemplo, em outro editor, e vai ter que converter para PDF, e o nome do arquivo terá que ser dessa forma: GeoA7 traço o teu tema, o teu território, traço os números dos componentes do grupo. Por enquanto, penso eu que não há dúvidas. Vou seguir adiante.
Orientações gerais, então, para a construção do mapa mental. Vamos lá. O mapa mental deverá ser entregue no formato PDF, anexado no fórum específico do bloco. Já falamos isso, não é? Mapa mental para a SET do AVA Geografia do terceiro ano até o dia 30 de agosto. Sem prorrogação. Eu estou ratificando a informação que deu lá em cima. O grupo que não anexar o arquivo até as 23 horas e 59 minutos da data limite ficará com nota 0 nessa parte da A7. A tua A7 vai ter 5 pontos do mapa mental, 5 pontos da prova. O aluno que não participar de nenhum grupo, ou o aluno e aluna, claro, que não postar até a data limite, fica com 0 nesses 5 pontos. Vai concorrer somente aos outros 5 pontos. Beleza? O tema escolhido pelo grupo poderá ser alguma tensão territorial, aí entre conflitos, guerras, crises de qualquer continente que tenha vivido algum evento significativo nos últimos 50 anos. Também já comentei isso anteriormente, não é? O referido tema será submetido à equipe de geografia. Quando você apresentar a tua equipe, você vai dizer qual é o tema, e no ato de formação dos grupos, será submetido à equipe de geografia no ato de formação dos grupos, que dará autorização, orientações específicas, caso necessário, para a continuidade da pesquisa e formação do mapa mental. Por exemplo, um grupo colocou lá, nós vamos trabalhar com a Segunda Guerra Mundial. Aí a equipe de geografia diz, não pode, porque foi um evento que aconteceu anteriormente. Não pode, não é? Tem que ser dentro desse recorte que nós estamos propondo aqui. Tá legal? Beleza? Bacana. Continuando, 5.3. Então a equipe de geografia vai falar alguma coisa caso não esteja adequado. Se tiver tudo certinho, a gente simplesmente vai nós vamos pegar as nossas anotações, anotar quais são os alunos, qual é o grupo, e vida que segue, vocês continuam com o trabalho. No trabalho final, que é o arquivo do mapa mental em PDF, é fundamental que haja um título, claro, a informação sobre os componentes do grupo e a informação sobre o componente do grupo, nome de guerra, número e turma de cada um dos alunos, já que pode ser de turmas diferentes, né? Na composição do mapa mental. Então, o teu mapa mental vai ter que ter a parte principal, que é trabalhar com o assunto. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas lá em cima tem que ter o título do mapa mental e a equipe, com essa distinção aqui. Quem são os componentes, nome de guerra, número, turma, e marcando o aluno sempre, marcando o aluno responsável pelas postagens. Beleza, beleza? Vou continuar então. Critérios a serem avaliados. Por que que isso é importante? Você entendendo os critérios, você vai entender o que é que tem que ter no teu mapa mental. O teu mapa mental vai ter que trabalhar com esses elementos aqui, que é onde você vai ser avaliado. Vamos lá então? Apresentação e correção no uso da língua portuguesa, até um ponto. Sendo obrigatório para todos os trabalhos o uso de imagens e texto. Não posso colocar só imagem, só um mapa, só um desenho, só uma figura. Não pode. Tem que ser uma composição. Também não posso colocar um mapa mental só com texto, como se fosse um texto escrito, um resumo e colar lá. Não adianta. Aí não tá atendendo a ideia de uma comunicação rápida do mapa mental. O mapa mental é como se fosse grosso modo assim, um outdoor, uma informação que você tem imagens, textos comunicando uma ideia, não é? Além da indicação do título e da equipe. Preste atenção, vai ter um ponto voltado para essa apresentação. Tem que ficar um mapa mental com esses instrumentos que estão postos aqui e uma boa apresentação, além do uso adequado da língua portuguesa. Um ponto, deixa eu marcar aqui mais uma vez, um ponto para esse critério. Segundo critério, segundo elemento que vai ser avaliado, localização espacial. Você tem que colocar pelo menos um mapa. Pode colocar mais de um, professor? Pode, pode. Pelo menos um mapa, vai valer até um ponto. Não é qualquer mapa, né, gente? É um mapa que
mostre a tua tensão territorial. Se eu vou trabalhar com a tensão territorial, deixa eu pegar outro exemplo aqui, da Colômbia. Na selva amazônica colombiana, a tensão do governo formal com as Forças Armadas Revolucionárias, com as Farc. Eu vou colocar um mapa da Colômbia, mostrando o território de cada um. Tem que ter a localização espacial do teu conflito. Outro elemento que vai ser avaliado, o histórico. Vocês perceberam que cada um desses elementos valerá um ponto, né? Valerá um ponto. Cada um valerá um ponto. Então, um ponto para a apresentação, um ponto para a localização espacial, um ponto para o histórico. Os eventos não começam do nada. Tem um processo histórico. O processo histórico pode ter começado antes, né? Conflito na Palestina. Tem uma história lá no passado, mesmo antes de Cristo, o surgimento do judaísmo, a ocupação daquelas terras, formação histórica. E, recentemente, em 1947, a formação do Estado moderno de Israel, o recrudescimento das tensões e tal. Mas o conflito acontece agora. Então eu tenho que colocar esse histórico, pontuar esse histórico, e isso vai ser fundamental, vai valer um ponto. Outro. Quando a gente fala assim de tensão territorial, a gente tem que entender que são tensões, são conflitos que não acontecem do nada. Acontecem envolvendo atores, agentes, né? Então é importante dizer quais são os grupos que participam da tensão territorial que você está abordando. Então, já que eu falei dos palestinos, tem judeus, israelenses, tem os palestinos, árabes, tem a Liga Árabe do entorno, tem a ONU. Todos esses são agentes que participam dessa tensão territorial vivido na Palestina. Professor, dentro desse conflito da Palestina, eu posso trabalhar especificamente com uma área, com a faixa de Gaza? Pode, pode. Isso tudo você vai propor e a gente vai autorizar, tá certo? E por fim, também valendo um ponto, situação atual. Como é que está hoje? Tem um histórico que envolve vários agentes. E qual é a situação hoje? Hoje, por exemplo, na região da Catalunha, houve o plebiscito, foi negado pelo governo espanhol. A Catalunha é uma região autônoma dentro da Espanha, mas continua com o pleito separatista. Essa é a situação atual. Então, aqui você tem um ponto para cada um desses aspectos, desses critérios, né? Um ponto para a apresentação, um ponto para a localização, um ponto para o histórico, um ponto para os agentes e um ponto para a situação atual. Assim que nós, professores, vamos avaliar. Nós vamos procurar esses elementos no teu mapa mental e num papel, numa única folha, numa única página, você vai ter que colocar uma comunicação visual e com textos que contemple esses critérios aqui postos, né? Para a composição e divulgação da nota do mapa mental, mais uma vez, 50% do nosso dataset, será utilizado o seguinte quadro gabarito. Então, presta atenção aqui, que no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o quadro gabarito no qual nós professores, vamos fazer a avaliação e depois vamos passar para os respectivos grupos, né? Vai ser esse quadro que nós vamos utilizar. Tabela de correção do mapa mental da A7 de Geografia. O tema escolhido, nós vamos colocar aqui. A equipe, vamos colocar cada um dos alunos, a turma de cada um deles e o número. Isso aqui a gente vai preencher logo. Assim que vocês mandarem para a gente, essa primeira parte a gente já vai preencher. E aqui estão os itens avaliados. A apresentação e uso da língua. O aluno pode levar até um ponto. Até um ponto. Localização espacial, até um ponto. Registro histórico, até um ponto. Agentes, grupos envolvidos na tensão, até um ponto. Situação atual, até um ponto. A nota final do trabalho vai ficar até 5 pontos. Caso nós, da equipe de Geografia do terceiro ano, achemos que seja necessário colocar alguma observação, alguma coisa assim, nós vamos utilizar esse último campo. Esse último campo não é necessariamente preenchido, não será necessariamente preenchido. Nós vamos preenchê-lo se tiver alguma necessidade, até porque no item avaliado já tem uma certa explicação. Por exemplo, se você não colocou nenhum mapa, ficou com 0 aqui na localização espacial,
Tá entendido, porque você ficou com 0. Tinha que colocar um mapa e não localizou o teu evento no mapa. Ah, mas eu coloquei no texto que fica na Europa, que fica na Espanha. Não basta. A orientação é que o mapa mental, todo mapa mental tem que ter ao menos um mapa localizando o conflito, localizando o ponto de tensão territorial. Eu vou dar 2 exemplos de mapas mentais aqui que nós já utilizamos em nossas aulas. São esquemas, na verdade, não é? É claro que o mapa mental de vocês vai ter que seguir todos aqueles critérios, mas a título de exemplo, aqui você tem um mapa mental que nós utilizamos para falar das ordens mundiais, não é? Então, o tema, o título do mapa seria ordens mundiais, no caso de você tem que vir lá em cima, destacado o título e a equipe. Aqui não tem equipe porque foi postado por nós, professores de geografia, né? Então, aqui você tem o uso de textos e imagens, a localização, não é? Eu estou falando das ordens mundiais. É claro que aqui, esse mapa mental aqui, não é sobre conflitos ou tensões. Estou dando um exemplo de um mapa mental que nós utilizamos para trabalhar esse assunto. Então, uso de textos e imagens, localização, tem um histórico aqui, visto que eu estou tratando da sucessão de ordens, não é isso? Eu falo dos agentes, nós falamos dos agentes em cada uma das situações, né? Quem eram os principais focos, onde é que estavam os principais focos de poder, aqui Portugal e Espanha, aqui na ordem imperialista, na ordem bipolar, na nova ordem mundial, nós tratamos disso e tratamos da situação atual, que seria a nova ordem mundial. É a situação na qual nós nos encontramos agora. Ou seja, esse é um bom exemplo de mapa mental. É claro que esse mapa mental aqui não trata de uma tensão territorial específica. Estou trabalhando com outro assunto, foi um mapa mental que nós já trabalhamos em sala, é só para exemplificar para vocês uma possibilidade de trato. Um outro que nós vimos recentemente, para finalizar nossa aula, foi esse da globalização, não é? Esse daqui foi um esquema para trabalhar com esse assunto. Também não se encaixa dentro da proposta de tensão territorial. Eu tenho deixado isso bem claro. Mas é um mapa mental, sem dúvida, né? Se eu fosse colocar um título aqui, eu colocaria globalização como título e teria que colocar equipe. Todo mapa mental vai ter que ter título e equipe. Aqui você tem, para esse evento, textos e imagens, não é? Você tem o mapa de localizar o evento global, então tem um mapa do mundo aqui fazendo menção ao processo de globalização, o encurtamento das distâncias relativas do mundo. Tem um histórico, ainda que esse histórico aqui foi um esquema que eu utilizei para minha aula. No mapa mental caberia fazer algumas observações sobre esse histórico. O nome sozinho diz pouco, não é? No mapa mental que você vai apresentar, se eu fosse apresentar isso como mapa mental para um trabalho, eu colocaria algum texto aqui para falar do histórico. Os agentes que produzem a globalização, tem uma menção aqui a eles, né? Alguns agentes hegemônicos, poucos hegemonizados, mas precisaria, segundo essa orientação nossa, ser desmembrado, falar um pouco mais sobre isso. Os critérios que eu pedi é o que você vai ter que focar no teu mapa mental. E a situação atual tem a ver com a própria definição e principais marcas. Então, são 2 exemplos de mapas mentais que nós trabalhamos ao longo desse ano letivo, que você pode ter como referência, mas entendendo principalmente isso. Resgata aqueles critérios, vou até voltar aqui. Esses critérios aqui, é isso que vai pautar o teu trabalho. Na nossa perspectiva, na ideia da equipe de geografia, é um trabalho relativamente simples, fácil, rápido, que você pode resolver muito rapidamente trabalhando com o assunto. Gente, uma última observação, não menos importante. Vocês não podem pegar mapas mentais que já estejam prontos na internet. Quem fizer isso, toda a equipe fica com 0. Beleza? Então, você vai ter que fazer o seu mapa mental. Você pode pegar imagens aqui e acolá,
da internet para compor o seu mapa mental. Coloca a fonte, mas pega imagens, né? Agora, pegar um mapa mental pronto e apresentar como seu, isso é plágio, é zero. Ficou claro isso? Por favor, muita atenção no que eu estou falando. Mapa mental copiado todo vai ser zero. O que é que você pode fazer? Você pode pegar uma ou outra imagem para compor o seu mapa mental. Você não vai precisar fazer um mapinha sobre a Crimeia. Você vai pegar uma imagem da internet, colocar a fonte e colocar na composição do teu mapa mental. Mas você não pode pegar um mapa mental pronto da internet e colocar como se fosse seu. Se nós percebermos isso, você ficará com zero no teu mapa mental. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Essa aula vai ficar disponível também no bloco do trabalho da A7, do mapa mental para a A7, para que vocês possam resgatar caso tenha alguma dúvida, mas a mais, vocês podem também no fórum colocar vocês podem colocar as dúvidas que porventura vocês tenham. Valeu? Beijo, bom trabalho, contem conosco.